Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Guilherme e hoje vou estar falando com vocês sobre o refino do petróleo, as principais frações, a destilação e os seus principais subprodutos. A primeira etapa é a separação do óleo de petróleo, do gás e da água. Isso dá por três partes: os tanques separadores, o demister e a separação da água. Vamos primeiro falar sobre os tanques separadores. Eles vão acontecer pelo processo físico-químico de decantação, que é pela diferença de densidade entre os fluidos que estão em determinado recipiente. Logicamente, os fluidos mais pesados vão descer e os fluidos mais leves vão ficar na parte de cima. Pelo gás ser um fluido um pouco mais volátil, ele já vai ser liberado na parte de cima. O que vai acontecer é que ele vai passar por um dispositivo chamado demister, que vocês estão vendo agora aqui na imagem junto comigo. O demister, ele tem essa característica de ser uma placa onde tem algumas gradezinhas que vão fazer a separação do gás das gotículas de água que vão estar sendo liberadas junto com ele. O último processo é simplesmente a liberação da água, que pode ser usada tanto para reutilização no poço como descartada. O óleo a gente vai ver logo em seguida. Voltando ao gás natural, vamos explicar do que ele se trata. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos, sendo os principais dele o metano, o etano, butanos, pentanos, que já vai estar na fase líquida, entre outras cadeias de hidrocarbonetos. Também são encontrados no gás natural outros compostos inorgânicos e contaminantes, alguns deles como o nitrogênio, o sulfeto de hidrogênio e o CO2. Por que a gente chama eles de compostos inorgânicos ou contaminantes? Alguns desses compostos eles são prejudiciais ao processo de refino do petróleo. Por exemplo, gases ácidos como o sulfeto de hidrogênio e o CO2, eles podem correr o gasoduto de escoamento, fazendo com que a vida durável do tanque seja reduzida. E tem alguns gases inertes também, como o nitrogênio, que podem acabar abalando um pouco do poder calorífero da combustão, que é extremamente importante para essa separação. O gás natural tem duas origens: a origem na qual ele está associado ao óleo de petróleo, a qual chamamos de rica, e a origem na qual ele não está associado ao óleo de petróleo, que nós chamamos de pobre. A gente diferencia dessa maneira porque o gás natural que está associado ao petróleo, ele teve um processo de formação no mesmo tempo durável que o petróleo em si. Então ele teve mais tempo para aglutinar mais outros componentes e aumentar o seu poder energético, vamos dizer assim. Após o tratamento inicial, o gás segue para uma unidade de processamento chamada UPGN, que se traduz por Unidade de Processamento de Gás Natural. Nessa unidade, ele vai passar por vários tratamentos, vários tanques, nos quais cada um deles vai ter uma característica própria e um objetivo próprio para o gás natural. O primeiro deles é a condensação, que tem o objetivo de transformar o vapor em uma fase líquida, na qual ele já vai ser separado do restante. Outra parte do processo é pela liberação da fração gasosa chamada GNV. O GNV conhecemos como o gás natural veicular. É aquele gás que a gente vê em alguns cilindros de carro, nos quais em alguns postos de combustível, ao invés de colocar o etanol comum ou a gasolina, eles conseguem abastecer o carro com o uso desse combustível energético. A separação do metano do butano, o GLP, que se traduz por gás liquefeito de petróleo. Ele tem o uso tanto industrial como o uso residencial, como a gente pode ver aqui nas imagens. Um dos últimos processos que ele vai estar passando é pelo processo do turboexpansor. O turboexpansor é uma das tecnologias de ponta que são usadas na estação de tratamento UPGN, e ele se trata de um turbo em si, no qual vai aumentar a pressão dentro daquele recipiente. Então, aumentando a pressão do gás, ele acelera esse processo de separação de cada uma dessas partes. A última parte que vai ter também é a parte da separação do pentano, que já é ele na fase líquida. Durante esse processo de tratamento na UPGN, o etano acaba sendo gerado. E ele é muito importante, pois ele vai funcionar como um produto para a geração de um outro subproduto extremamente importante numa refinaria de petróleo, que é o eteno, ou como comumente chamado, o etileno.
O etano se transforma em etileno num processo chamado de desidrogenação, no qual vai ser retirado alguns hidrogênios, fazendo com que ele possa ter a ligação dupla sendo feita entre dois carbonos. Lembra que a gente tinha deixado o óleo de petróleo lá atrás, para depois voltar a explicar as etapas que iam tratar dele? A gente vai voltar nele agora. E a primeira etapa que ele vai passar é pela dessalinização, que é um processo no qual ele vai passar por um dispositivo dentro de um tanque que se chama coalescedores eletrostáticos. Como que vai funcionar? É um processo físico-químico no qual, através de eletrostática realmente, as gotículas de água que estão misturadas com óleo de petróleo vai englobar os sais que estão também ali presentes. Englobando os sais ali presentes, eles não conseguem sair e se misturar com óleo, e ao passo que a gente vai aumentando essas moléculas de água aglutinadas, elas vão se juntando, até ganhar peso e caírem para o fundo do tanque, fazendo com que o óleo em si possa subir. Outro ponto que é importante de se explicar sobre o óleo de petróleo é seu grau de API. O grau de API ele é como se fosse um teste da qualidade do petróleo. Ele vai levar em consideração a facilidade do refino desse petróleo, o potencial comercial dele para a venda e o tempo que ele se levou para formar na natureza. Tudo isso vai definir se ele vai ser um petróleo leve, um petróleo médio ou um petróleo pesado, o qual tem diferentes níveis de qualidade. Sendo o melhor deles, no grau 1, o petróleo leve. O petróleo leve ele tem uma característica de ter bases parafínicas, então ele vai fazer compostos como metano ou como butanos. O petróleo médio ele tem bases naftalênicas, criando assim ciclopentanos, ciclobutanos, entre outros compostos. E o óleo pesado ele vai ser formado mais por hidrocarbonetos aromáticos, como benzenos e naftalenos. Outro fator que influencia muito no grau de API é o teor de enxofre contido no óleo de petróleo. Se esse teor for menos de 0,5%, a característica que é dada para ele é de um teor de enxofre doce. Então ele vai fazer com que esse petróleo seja mais cotado. Se ele for mais de 0,5%, ele se torna ácido, prejudicando um pouco assim a qualidade do petróleo em si. Uma das bases que ganha destaque no Brasil por produzir um grau de API alto, ou seja, petróleos leves, é a base que o Lula fez em Santos. Tá aqui uma fotinho para vocês darem uma olhada. Um dos últimos processos, e talvez o mais importante, do tratamento do óleo de petróleo é a destilação. A destilação ela vai passar primeiro por uma fase da fornalha, no qual o óleo de petróleo vai ser aquecido a 400 graus Celsius, para que todo o conteúdo que esteja ali seja parcialmente vaporizado. Ele vai passar por uma torre de destilação fracionada. Torre de destilação fracionada porque ela vai ter várias etapas de separação de vários componentes que vão estar ali presentes no óleo de petróleo. Como vocês podem acompanhar aqui na imagem, isso tudo vai influenciar no aumento de uma molécula, no tamanho dela. Então, diferentes níveis vão ter diferentes números de carbonos incluídos em uma molécula orgânica. Vai levar em conta a interação intermolecular entre elas, o ponto de ebulição, que é muito importante, e a concentração de enxofre, como eu havia dito anteriormente, no óleo do petróleo. Como vocês podem observar aqui no esqueminha, a gente tem uma exemplificação. No final da torre destiladora, que são os produtos mais pesados, onde vai estar muito mais quente, vai sobrar ali resíduos sólidos, como parafina, ceras, asfalto ou até piche, no qual são cadeias de hidrocarbonetos gigantescas com mais de 20 carbonos incluídos. A gente tem outras etapas, no qual a temperatura já é um pouco diminuída, que vai ser a separação de óleos lubrificantes, que são estruturas acima de 17 carbonos e algumas cíclicas. A gente tem a separação do óleo diesel, que é de 15 a 25. A gente tem a do querosene, que é de 12 a 18 carbonos. E a gente tem a da gasolina, que vai de 5 a 10. E a última, que é a do gás em si, de 1 a 4. Conforme você vai subindo na torre destiladora, os gases vão ficando mais leves e vai ficando mais frio. E conforme você vai descendo, eles vão ficando mais quentes e mais pesados. Mas, como que a torre de destilação vai separar cada uma dessas etapas do óleo de petróleo?
através dos borbulhadores. Eles têm um jeito de se mexer e condensadores dentro deles que vão estar resfriando, que vai fazer com que os gases que entram, se estiver num ponto de ebulição diferente do que é o natural deles, eles condensem ali e virem líquido, e fazendo com que os outros, que talvez precisem de um grau de ebulição menor ou maior, subam e passam pelos próximos borbulhadores até entrar na sua fase ideal. Obrigado por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado e que tenham ajudado vocês. Até a próxima!